Bom, meus queridos, como programado para hoje, né, terça-feira, dia 13 aí de junho, que é dia acho que internacional, né, do rock. Então nós vamos falar aqui sobre o storytelling e as Crônicas das Trevas, que são tanto o sistema quanto o cenário geral que nós vamos trabalhar a partir de agora na célula. Igor, o que é que isso difere no geral para do que a gente já fazia antes? Bom, é outro sistema, tem outras mecânicas, outras temáticas que ele aborda com uma certa particularidade, e outros modos de lidar com o básico do RPG, né? Que é a exploração, existem formas de exploração particulares, existe a interação social, que também tem formas de condução bem particulares, mecânicas particulares, e o combate, que também tem mecânicas e particularidades próprias desse sistema. Beleza, mas o que é o storytelling? O João, né, que já narrou aí pra gente Dungeon World, talvez sinta alguma familiaridade nessas palavras. Storytelling, gente, imagina um seriado de TV. Um seriado bom, de investigação, de mistério, um seriado de terror. Basicamente, as sessões de uma narrativa de Crônica das Trevas são sessões, ou de storytelling, no caso mais geral, são sessões que emulam um episódio dessa série. E os personagens, os jogadores, eles são os protagonistas. Então eles se envolvem numa trama que normalmente envolve uma história contada pelo storyteller, que o Ali perguntou mais cedo. O storyteller é o jogador que faz às vezes de DM, né, de Dungeon Master, de narrador. Literalmente, storyteller é contador de histórias, é um narrador. Beleza, Igor. Então é como uma série de televisão e cada sessão é um episódio. As sessões de storytelling elas emulam entre 2 a 4 horas e elas podem se passar em tempo real, em turnos. E um ponto importante dentro do storytelling é o tempo. Igor, como assim o tempo? O tempo é uma medida de narrativa. Em que sentido? As narrativas são consideradas numa escala crescente a partir da menor unidade de medida de tempo narrativístico, que é o turno. Igual a gente conhece turno, a gente usa no combate, a gente usa para medir a duração de um efeito, a gente usa para calcular alguma coisa. Em média, um turno leva, no storytelling, de 3 a 6 segundos. É um intervalo de tempo usado para fazer uma ação rápida, uma ação que foi pensada ali naquele momento, ou executar uma ação já prévia. Beleza, Igor. Você falou que existe que é a menor unidade de medida. Quais são as outras unidades de medida de tempo narrativístico? As unidades de medida narrativística, elas são a cena. Igor, o que é uma cena? A cena é um conjunto de turnos ou um período estipulado pelo narrador que define a duração de um evento importante. Que, como se fosse uma série de TV, se fosse gravado, seria uma cena mesmo. Um momento onde acontece um evento importante e, a partir dali, vai se desenrolar a aventura. Um conjunto de cenas, né, que configura um dia, uma sessão de storytelling, é o que a gente chama de capítulo. Igor, beleza. Então, quando a gente se reúne num dia da semana para jogar, a gente está narrando um capítulo. Exatamente. Um capítulo, um episódio. Não chega a ser muito diferente disso. Beleza, Igor. E um conjunto de episódios chama como? Aí um conjunto de episódios vai chamar crônica. Ou a temporada. Ou aquela parte da série, da minissérie. Depende de como você queira chamar. Mas, em tese, as medidas narrativísticas de tempo são essas. Igor, quais são as mais importantes para a gente que vai adotar esse sistema? Turno, porque é importante durante combates e medidas de duração de efeitos. E cena, que indica quando vocês estão aptos a encerrar uma ação iniciada ou quando vocês podem ter ações narrativísticas fora do jogo. Você pode ganhar experiência ao final de uma cena. Quanto mais cenas tiver na sessão,
mais experiência você pode vir a ganhar. Ah, entendi, Igor, bacana. Então, você está dizendo que o que limita o meu ganho de experiência por cena é quantas cenas tem? Exatamente. Ah, Igor, e um efeito de uma magia, um efeito de uma disciplina, um efeito de qualquer natureza sobrenatural que o meu personagem tem. Normalmente, eles são definidos para durarem até que a cena acabe. Beleza. A unidade de tempo foi entendida, pessoal? Vocês entenderam como é que funcionam as unidades de tempo narrativístico? Ok, joia. Isso é bem importante. O João falou aqui, yes. Eu vou assumir aqui, gente, que o silêncio de vocês é consentimento, tá? Mas fiquem à Essa, vontade para essa tirarem dúvidas. medida, essa medida de tempo, né? Eu imagino que ela seja uma característica bem forte, né, no storytelling. Sim, Assim, Ali, ela é uma medida de tempo importante dentro da mecânica, dentro do que as regras do jogo pedem que se estabeleça. Todavia, o ritmo da narrativa é algo importantíssimo, por isso que tem essas medidas de tempo narrativístico. Como assim, Igor? O ritmo, o pacing, né? O timing da narrativa. Ela não pode ser frustrante, nem ela pode enganchar. E a gente vai falar disso mais na frente. Mais alguma coisa, Ali? não, por enquanto só isso. Pronto. Deixa eu só abrir aqui o livro, gente. Que meu computador está hoje me ajudando demais. Pronto, abriu. De boa, né? Assumindo que todos aceitaram as regras de tempo. Beleza, Igor. E tem tem esse esquema de seriado, tem esse esquema de tempo e beleza. E o que mais? Não pode ser só isso. Não, gente, de fato não é só isso, certo? O storytelling, para quem está familiarizado, ele é bem intuitivo, por assim dizer. Mas como a gente está a fim de discutir, discorrer e adentrar bem nesse assunto, basicamente, na superfície, o storytelling é muito baseado na descrição e no teatro da mente. Como assim? O storyteller, o narrador, ele vai contar uma história. Ele é o roteirista da história. Só que os jogadores, além dos personagens, eles também são os produtores e os coautores dessa obra. Como assim? É fundamental que a história ela englobe os personagens de forma bastante íntima. Então, foge daquele escopo de um grande. Pode adotar, não tem problema, isso não é uma exclusividade. Mas é uma ênfase que o sistema dá ao fato de que são narrativas com uma pegada mais intimista, mais de exploração e construção dos personagens. E essa construção, essa exploração da natureza dos personagens vai refletir na exploração e construção da história. Então você está dizendo, Igor, que o trabalho aqui é mais em conjunto do narrador e dos jogadores? Sim. Aqui não existe tanto aquele esquema de reação. Ah, vocês vão reagir a uma história que eu vou colocar, vocês vão tentar reagir ao que eu vou colocar para frente de vocês durante a narrativa. Não necessariamente. Vocês podem ter aspirações, vocês podem desejar e conduzir a narrativa para onde vocês querem. Ah, Igor, mas isso não pode fugir dos planos do mestre? Pode. Mas isso também pode levar a rumos que o mestre não esperava e que são divertidos e que podem ser interessantes para a história no futuro. Então, isso é uma dica para quem for jogar e que for narrar, que não se prenda muito a uma linha, né? A gente já falou aqui algumas vezes, o Caio já citou muitas vezes, que é sempre bom deixar vários espaços em branco. Isso é muito bom. Eu recomendo que, se você for narrar uma história que você tem um objetivo, estabeleça um começo e um fim. O meio é com os jogadores. Beleza, Igor. Bem bacana. O storytelling parece um sistema bastante interessante. Eu gosto muito, porque envolve esse teor urbano e esse teor humano também, né? Todavia, a gente não vai, por exemplo, narrar Call of the Cthulhu, que tem todo um cenário, um universo
uma ambientação. Nós vamos narrar e vamos estudar e elaborar as Crônicas das Trevas, que fazem parte, dentro das publicações da White Wolf e da Onyx Path, um conjunto de crônicas e cenários que trabalham temas em comum, que são as criaturas e os temas do ocultismo, né? E essas criaturas, vocês já conhecem várias delas, eu já falei para vocês na nossa primeira experiência juntos, que foi aquela palestra que eu dei lá há muito tempo atrás. E esses cenários envolvem basicamente investigação, interação social, romance urbano e temas de mistério e terror. E terror e horror. Igor, o que é terror e o que é horror? O terror, eles são coisas muito parecidas, gente, mas o horror ele tende a perturbar, né? A causar um incômodo. E o terror tende a causar o medo, o espanto, a surpresa. Temas que são parecidos, mas tem cada uma particularidade que pode ser trabalhada dentro do mundo das trevas. Igor, você está dizendo que as narrativas são sempre de terror, são sempre de horror? Não. Da épica. Você pode bancar os Indiana Jones e adentrarem em templos e artefatos. E isso pode. Alô? Estão me ouvindo, gente? Quem tá movendo você? André disse que ficou mudo por um instante. Mas Confere a aparentemente vocês conexãozinha. estão. Aqui tá verdinho, gente. Pronto. Quais são. E a gente pode resumir bastante assim o tema do mundo das trevas e das crônicas das trevas. Eu vou explicar qual é a diferença do mundo das crônicas em basicamente horror e drama. Ok? São os temas assim, os dois grandes pilares do mundo das trevas, das crônicas das trevas: horror e drama. Então são narrativas que têm uma pegada emocional, que têm um apelo emocional muito grande, que pedem, né, um envolvimento emocional, né? Claro, isso vai de cada narrador, vai de cada jogador e vai da natureza da crônica. Estabelecer esse tema é muito importante nas sessões zeros. Beleza, Igor. Até aqui tá tudo bem, gente? Pronto. O que é que eu quero jogando no mundo das trevas? Primeiro, o narrador, que é um dos jogadores. Isso nunca deve ser esquecido. O narrador é um dos jogadores. Então, a gente vai já esmiuçar mais essa relação, mas em tese o narrador ele quer contar uma história. Ele tem um plano, ele tem um roteiro. E os jogadores eles vão advogar pelos próprios personagens. Eu criei um personagem, eles vão passar por dificuldades, eles vão passar por desafios que vão ser interessantes. E eu quero que o meu personagem seja a estrela do seriado. Eu quero que ele seja o protagonista. Ah, Igor, mas isso não é meio chato a pessoa querer ser o protagonista? Não é, porque, em tese, vocês são especiais dentro de uma crônica. Dentro do universo, os jogadores são pessoas de importância. O ponto é, todo mundo tem que brilhar. Todo mundo é protagonista. Como assim, Igor? Todo mundo tem um papel fundamental, importante e construtor dentro da trama. A menos, é claro, que eu quero jogar porque é um grupo dos meus amigos, a gente está junto há muito tempo, eu gosto muito de estar aqui jogando RPG, mas eu não quero me envolver muito, não, eu quero só jogar. Então eu ativamente digo, gente, eu vou ser um personagem mais secundário nessa história. Eu me sinto confortável assim, eu quero ser um facilitador. E aí, beleza. Vai da pessoa, vai da conversa. Todavia, isso posto, o papel do narrador é fazer com que a história promova esse palco para os jogadores. E aí entra o trabalho em conjunto. Isto posto, gente, eu vou citar aqui algumas das responsabilidades que o livro sugere que durante uma sessão zero, durante uma mesa zero, durante uma conversa, uma proposta de aventura, os jogadores e os narradores fiquem cientes. Isso está bem no
no início do livro, né, das Crônicas das Trevas, gente. O livro de regras básicas. Eu acho que só tem a primeira edição, mas ela é válida para a primeira e segunda edição. Eu vou até mandar aqui para vocês uma fotinha da capa do livro. Se meu computador ajudar, mas se o João quiser mandar aí, se ele achar mais rápido, porque o João é um torpedo. Mas eu tenho bem aqui, só um instante. O João está ocupado. João, o que você está fazendo, João? Você está jogando, João? Seu danado. Ah, bom, tá certo, justo. Como é importante. Mandando aqui a fotinha. Beleza, gente. Quais são as obrigações dos jogadores? Obrigações não, responsabilidades, né? Aquelas regras de boa convivência, aquilo que vai tornar a experiência de todo mundo mais edificante, por assim dizer. E mais divertida, é claro. É responsabilidade do storyteller, ou do narrador, ou do contador de histórias, trazer as Crônicas das Trevas à vida, gente, através da descrição. É um sistema extremamente descritivo. Ele se confia muito mais numa boa trilha sonora, boas imagens de referência e a capacidade do narrador de ambientar, através da descrição, no caso vocal, né, verbal, o ambiente. O narrador também fica a critério do narrador quando começa e termina uma cena. Ele é meio que o diretor, ele é o que diz, corta. Essa cena terminou. O narrador, ele tem a função muito clara, talvez muito óbvia para qualquer RPG, de interpretar os NPCs. Afinal, vocês não estão sozinhos no mundo. Então é importante para o narrador narrar todos os eventos e personagens que não pertencem aos jogadores. Envolver cada jogador e cada jogador e cada personagem. Observem que aqui ele separa as duas categorias, jogador e personagem, na história. Como assim, Igor? A parte metagame, a parte na qual eu faço o Maurício, o Alisson, o João, o Pedro, enquanto pessoas se interessarem em jogar e desenvolver os personagens dele, e ao mesmo tempo fazer os personagens deles terem papéis que eles possam desenvolver dentro da história, em on. E aqui a gente vai usar muito dessa terminologia, né? O on e o off, né? Cuidado para não misturar, porque é um jogo que tende a ser muito imersivo. Ele preza muito pela imersão. E é bom, exatamente, o João fala aqui, dissociação, povo. Fundamental para qualquer RP. Exatamente. E devido aos temas, horror e drama, a lidar com violência mais voltada para a verossimilhança do nosso mundo, do romance urbano, então pode causar certas reações que as pessoas não esperam. E é bom entender que eu posso estar sendo grosseiro, posso estar sendo rude, eu posso estar cantando o seu personagem, não você, né? Eu estou assediando o seu personagem, eu estou ameaçando o seu personagem, eu estou fazendo bullying com o seu personagem, não com você. Mas, todavia, as sessões zero estão aí para isso, para estabelecer limites, né? É sempre importante estabelecer limites. Igor, eu gosto desse sistema, eu gostei dos temas, eu queria jogar vampiro, mas eu tenho um problema com violência sexual. Eu não gostaria que meu personagem fosse exposto ou lidasse com isso. Justo. Eu não vou lidar com isso. Não é do meu interesse causar um desconforto. Isso vale para qualquer coisa, gente. É uma coisa que eu repito aqui desde que se falava em como mestrar, em como conduzir uma aventura e como procurar por uma mesa. Não se prestem a qualquer papel que o narrador implica para vocês numa trama, porque é a única opção de mesa que vocês têm, certo? Se aquilo não te faz bem, pega o beco, fica sem jogar. É melhor do que estar passando por engolindo sapo. E isso vale muito no mundo das trevas. Porque você pode pensar, Igor, isso dá muita margem para as pessoas serem escrotas. Dá. Dá muita margem para as pessoas serem escrotas, gente. Para usarem das temáticas e dos direcionamentos que o sistema tem para expor as pessoas a situações de constrangimento, ao uso de palavreado inadequado,
ao uso de expressões de linguagens inadequadas, pressupondo uma pretensa verossimilhança com a realidade. Ah, mas na realidade as pessoas são preconceituosas. Na realidade as pessoas são machistas. Se você não for trabalhar isso, e como a gente está lidando com um ambiente didático, que é o ambiente da célula, que tem também uma função de acadêmica, isso não cabe aqui dentro, certo? São algumas, aqui a gente está tendo até uma mesa zerozinha assim, básica, sobre algumas regras de boa convivência que a gente precisa ter. Mas isso vai ficar bem claro logo depois. Beleza, Igor. Qual é a outra responsabilidade do narrador, do storyteller? Botar os jogadores em situações difíceis. Certo, Igor, isso é mesmo? Está dizendo isso no livro? Sim, porque isso encoraja a decisões interessantes. Durante nossa última experiência com o RPG, houveram muitos momentos em que, por exemplo, eu vou falar aqui de mim, não soube aproveitar os momentos de criatividade dos jogadores, na qual eles bolaram situações interessantes para escapar de um problema e eu não soube reconhecer. E é uma coisa que eu adoro fazer no mundo das trevas e me peguei pensando por que diabos eu não me toquei disso na hora que eu estava narrando D&D. Mas lembrem-se, gente, aqui, quão mais vocês conseguirem botar as cabecinhas de vocês para funcionar, melhor para vocês e melhor para mim, para os outros narradores. Porque isso enriquece muito a trama. Beleza, Igor. Essas são as obrigações do narrador? Sim, o narrador também tem que facilitar as escolhas dos jogadores. Enquanto ele tem que garantir que, mesmo que o jogador consiga êxito, dependendo do êxito naquela tarefa, pode haver complicações. E não se enganem, gente. No mundo das trevas, consequências são uma coisa constante. Nem sempre ter um sucesso ou uma falha significa que você consegue ou que você perdeu para sempre a oportunidade. Pode significar que você vai ter o sucesso de uma forma diferente. Pode significar que aquela sua falha vai dar vantagem a um inimigo ou uma desvantagem lá no futuro. Então, consequências e ações são coisas constantes. Então é bom sempre, né, ter um pouco de bom senso, tanto em on quanto em off. E a última obrigação do narrador, responsabilidade, é garantir que o que eu acabei de dizer, por exemplo, um teste muito ruim, jogadas de dado ruim. Igor, como assim? O jogador não teve sucesso, ele jogou os dados, não adiantou de nada. Não foi para frente. Não garantir que isso impacte a narrativa. Ah, você fez um teste de investigação, não passou. Isso não significa que eu não vou te dar a pista. Significa que você demorou muito. Significa que enquanto você perseguiu o suspeito, ele percebeu e agora ele tem vantagem para fugir de você. Significa que você encontrou uma pista que vai te levar para outro caminho mais comprido. E por aí vai. É muito importante para o storyteller manter o ritmo da narrativa. E a gente vai voltar depois, daqui a pouco, quando a gente for falar das particularidades da investigação. Beleza, Igor. Os jogadores têm responsabilidades? Tem. Quais são as responsabilidades daqueles que jogam, que fazem os personagens, né? Os PCs? Criar o próprio personagem. Parece meio óbvio, certo? Que é a responsabilidade do jogador criar o próprio personagem. Mas, gente, isso acontece muito, porque eu falo isso por experiência própria, eu já vi muitos jogadores novatos perguntarem muito ao mestre, a ponto do mestre praticamente fazer um personagem para o jogador jogar. Igor, isso não vai acontecer aqui, não? Eu creio, né, pelo trabalho que a gente vem fazendo há muito tempo, que vocês têm a própria cabeça de vocês e cognição suficiente para conhecer as regras e fazer o próprio personagem. A ponto de perguntarem para a gente, os mestres, o básico e essencial para tirarem dúvidas, mais que o conceito, a alma do personagem, quem vai trazer são vocês. Decidir que ações os caracteres vão tomar. Quem vai decidir o que vocês vão fazer é o jogador, né? São vocês. Igor, mas o mestre pode dar dicas, o mestre pode, como é que eu posso dizer, interferir? Nada impede, mas é contraproducente. A ideia é que vocês lidem com aquilo ali pelas próprias cabeças.
tomar decisões que gerem drama e ajudem a história a se mover. Nesse ponto, o jogador se torna também um facilitador da própria história e para o narrador. E quer dizer que meio que o sistema ele incentiva a gente a fazer merda, por assim dizer? Bom, a fazer merda não. A fazer coisas grandes que podem dar em merda, sim. Como assim, Igor? Olha, tem uma cena de perseguição. Você está correndo atrás de um suspeito. Ele está indo muito rápido. E ele pulou um muro. Igor, eu tenho aqui na minha ficha, eu tenho parkour. Eu quero fazer uma tripla pirueta, pular na parede, dar um salto mortal por cima do muro e pousar que nem a Viúva Negra dando um bate-cabelo. Joia! Parece dramático, parece cena de série, tá perfeito. Se você não passar do teste, você cai e quebra as costas. Simples assim. Ah, Igor, mas aí eu me dei mal. Mas ao se dar mal, você ganha XP. Tanto em on, você ganha mecanicamente pontos de experiência, como você ganha experiência em off. Tipo, poxa, eu tentei fazer uma coisa, mas a minha ficha não tá boa ainda. O meu jogador, eu podia ter pensado em fazer isso melhor, eu podia ter me apoiado, eu podia estar usando um tênis com mais aderência, eu podia estar usando umas luvas. Aí o Igor ia considerar que eu podia botar um bônus, um modificador na minha jogada. E poderia estar dando certo. Então, aqui, vocês literalmente têm que advogar pelos jogadores de vocês. Ah, Igor, mas eu quero fazer assim, assim, assado. Quanto mais descritivo, quanto mais elaborado, quanto mais com chances de dar errado as ações tiverem, melhor. Porque vocês acabam aprendendo. E a gente também, né? O mestre também pode tomar decisões ruins que dão ruim para a história. Pronto. Outra responsabilidade do jogador. Colocar sobre o holofote as forças e fraquezas do personagem. Digo, como assim forças e fraquezas? Meu personagem é um ótimo esgrimista, mas ele é avarento. Eu vou explorar esses dois pontos dele. Eu quero então que sempre que ele possa, ele tente resolver alguma coisa na luta, com o duelo de espadas. Mas ao mesmo tempo, se ele ganhar alguma coisa, ele vai guardar só para si. Um exemplo muito bom, eu sei que a gente vai lidar muito com desassociação aqui, espero que a pessoa não se constranja, mas o Gimli, o personagem do João, ele era um personagem ambicioso, ganancioso, né? E isso é considerado uma falha moral dentro de muitas sociedades, mas ao mesmo tempo ele era um ótimo artífice. Ele sempre fazia questão de pontuar para os jogadores, enquanto personagens, que ele era um ótimo artífice, e ao mesmo tempo a gente que estava jogando junto percebia o quão a índole do Gimli era uma índole ali, né, duvidosa, questionável. Então é mais ou menos esse o ponto. Trazer essas nuances do personagem, tanto as boas quanto as ruins. Porque isso torna o drama mais interessante. Certo, Igor. Outra responsabilidade do jogador. Muito simples. O jogador ele tem que ter a noção de que ele não está jogando só. Então é sempre bom que você tente brilhar, ser o protagonista ali. Mas lembre-se que quando você está falando demais, quando está brilhando muito, tem outros colegas seus que não estão. Então é responsabilidade do jogador ajudar os colegas a também estarem no holofote, a também colocarem as suas fraquezas e forças sobre as luzes da ribalta. Outro ponto, responsabilidade do jogador. Desenvolver o personagem. Então aqui, de fato, o personagem ele evolui em complexidade à medida que ele vai evoluindo em XP, né, mecanicamente. Igor, o que é que isso significa? Seu personagem vai ter mecânicas e construções na ficha dele que vão implicar que ele nunca vai ser o personagem do começo. Então, o meu personagem pode mudar completamente durante a história. Eu posso trocar o meu vício, posso trocar minha virtude? Pode. Você pode trocar sua aspiração. Você pode deixar uma organização e se juntar a outra.
Você pode trair os seus amigos e virar um antagonista. Pode acontecer N coisas. Porque, no básico, os jogadores jogam todos juntos porque é mais conveniente para um começo, para quem está aprendendo. Mas no futuro, existem meses onde cada jogador joga um contra o outro, porque tem interesses em particular. E é trabalho do narrador conseguir juntar tudo isso numa narrativa coesa. E uma das últimas responsabilidades aqui dos jogadores é confrontar os problemas do storytelling. Como assim confrontar, Igor? Não é só tipo, apareceu uma problemática, vamos embora, vamos pegar o beco, vamos fugir. Não necessariamente. Nem sempre fugir é uma opção. Igor, por quê? Porque a fuga ela leva para um único lugar, para trás. Igor, mas às vezes não tem como aparecer um lobisomem. Aí não é fugir, tá? Retirada estratégica. Viver mais um dia para lutar de novo. Agora, toda vez que aparecer um problema, toda vez que aparecer um pequeno empecilho e ele não for confrontado, ele vai acabar se acumulando. E aí depende do narrador como é que ele vai cobrar isso no futuro. E aqui vem uma parte bem interessante. É responsabilidade de todo mundo, jogadores e narrador, fazer com que cada personagem e a história brilhe, né? Eu já falei aqui agora há pouco. E também, gente, fazer sugestões. Igor, tu tá narrando uma crônica. Seria muito interessante que na próxima sessão tivesse isso. Ou então você podia trabalhar esse tema assim. Eu acho que talvez fosse mais interessante que você fizesse desse jeito. Que é o que a gente sempre faz aqui normalmente na célula, né? Que são os feedbacks. Só que esses feedbacks eles são mais, como é que eu posso dizer? Eles são feitos para terem repercussão nas próximas mesas. E não só aquela repercussão velada, tipo, não faz mais isso porque está atrapalhando, então faz desse jeito porque é melhor. Não. É tipo, Igor, eu acho que esse NPC aqui seria muito bom para aparecer naquela história. Ou então, não está funcionando muito esse cenário aqui, vamos pular para um outro cenário aqui. Aí, beleza, isso funciona. Até aqui, gente, alguma dúvida a respeito de quais são as funções, responsabilidades, por assim dizer, de cada parte? André disse não. Vou assumir, gente, que o silêncio de vocês é concordância, certo? Então, vamos tomar essa premissa. Não, não, não. Beleza, Igor. E essas crônicas das exatamente, gente. As Crônicas das Trevas, elas lidam com o medo que o desconhecido causa nas pessoas. É claro, não são só histórias de fantasmas, ou OVNIs, ou homens-polvo com asas gigantes dormindo no fundo do mar. Não. A Vivi fala, parece muito com D&D até agora. Bom, as regras de convivência para qualquer RPG, né, são normalmente as mesmas. Todavia, eu estou citando de fato a introdução do livro e aquela parte que eu sempre digo das reuniões, que é que a maioria dos jogadores ignora, que é ler o começo do livro, né? E beleza, gente. O Mundo das Trevas, as Crônicas das Trevas, elas tiveram momentos separados. Talvez o primeiro livro, o primeiro grande sucesso, o grande hit das Crônicas do Mundo das Trevas foi Vampiro à Máscara. E vocês sabem do sucesso, da repercussão que Vampiro à Máscara tem, já são aí 30 anos de história, várias edições, vários suplementos. A White Wolf adora investir nisso, né? A Onyx Path também. Mas, junto com o Vampiro à Máscara, veio o Lobisomem, o Apocalipse, veio o Mago, a Ascensão, Changeling, o Sonhar, e outros sistemas que abordam os povos das trevas, né? Esses seres do imaginário, do folclore, da cultura. E, Igor, a gente não está usando o Mundo das Trevas, né? Você não vai usar Vampiro à Máscara, você não vai usar Mago à Ascensão. Você já falou de Mago Despertar, e a gente vai jogar Vampiro Hacking.
As Crônicas das Trevas são um sistema à parte. Eles trabalham esses mesmos povos das trevas e eu me perdi aqui porque eu fui ler o chat, gente. Caio fala assim: foi o primeiro, Vivi. Muito RPG como dele. Por isso é comum ver semelhanças de todo RPG. De fato, gente, todo RPG como é que eu posso dizer? É bastante semelhante. Todavia, o D&D é o primeiro RPG de mesa que tem esse conhecimento de classe, esse conhecimento de causa, essa fama. O D&D, né? Todavia, jogos de interpretação, jogos de roleplay eram muito famosos na Inglaterra vitoriana. E eu vou usar muito dessa referência para o Mundo das Trevas. Porque, de fato, eram grandes jogos de teatro da mente, na qual as matronas e barões do império da época davam festas de máscara, por exemplo, na qual cada um recebia um cartãozinho que indicava: você agora é senhor fulano de tal. E havia uma brincadeira. Hoje em dia isso é muito comum ainda, né? A comunidade de Vampiro à Máscara tem grandes eventos de LARP, né? O LARP já é ali desde a Rainha Vitória, vocês estarem vendo. E juntando isso, naquela época também era muito famoso as reuniões para encontrarem com cartomantes, vizires, gurus, médiums. O ocultismo era voga naquela época. E muitos dos temas que nós vamos usar aqui são temas que são abordados na Europa, Europa Oriental, Oriente Médio. Olha, se a rainha participava, eu não sei, mas a rainha tinha seus gurus e eremitas pessoais no próprio jardim. E dizem as más lendas que a família real é tudo de lobisomem. Mas, né, não sei. Vamos lá. Bom, gente, Vampiro Hacking é um dos cenários do Mundo das Trevas. E o Mundo das Trevas, as Crônicas das Trevas, elas têm mecânicas próprias. Igual, ok. Como é que funciona a mecânica do Mundo das Trevas? E, gente, assim como qualquer RPG, a gente interpreta os personagens e muitas das ações são decididas com rolagem de dados. Alguma dúvida até aqui, gente? Beleza. Vamos falar de jogada de dados. Enquanto o D&D se baseia no sistema de D20, a jogada de um dado de 20 lados e a soma de modificadores, a fim de decidir o outcome, né, o desfecho de uma ação, o Mundo das Trevas usa dados D10, um dado de 10 lados. Todavia, eles são jogados, o dice pool, né, o conjunto de dados, é jogado o número de dados equivalente à natureza do teste que é pedido. Deixa eu ver aqui. Eu sei que era a própria versão da época, mas imaginava a rainha colecionando dados. Segundo Doctor Who, é tudo lobisomem mesmo. O João fala, até o momento não. Otávio fala, tá ok. Ali, apenas o básico. Dados, no plural, muito importante detalhe. Exatamente, gente. Por que são dados? Durante a gente vai mostrar como fazer uma ficha mais para o final da reunião, mas basicamente como é que funciona a rolagem de dados. A ficha de vocês contém atributos, contém habilidades e contém uma série de outras características que somam esses dados. Digamos que eu farei uma jogada que envolve o meu atributo de força e minha habilidade de briga. Ambos recebem 2 pontos. Então eu jogo 4 dados. Igor, mas eu tenho uma especialização. Eu sou bom em briga de bar. E eu estou num bar. Ah, beleza, então você adiciona mais um dado. Agora você joga 5 dados. Beleza, Igor, eu jogo 5 dados. Então, teoricamente, quanto mais dados eu tiver para jogar, melhor. E quanto menos dados, pior. De fato, sim. Estatística básica. Quanto mais variáveis, maior a chance de você ter o que a gente vai chamar de sucesso.
Igor, o que é sucesso? No storytelling, nas Crônicas das Trevas, nos sistemas publicados pela White Wolf e pela Onyx Path, sucessos são definidos quando num D10 você tira números de 8 para cima. 8, 9 ou 10. Igor, como é que isso configura para mim uma jogada de dados? Beleza. Você vai ter o que a gente chama de falha. Igor, o que é uma falha? É quando você recebe qualquer dado que seja abaixo de 7, de 7 para baixo. De 7, 6, 5, 4, 3 e 1. 2, 1. Isso é uma falha. Eu joguei meus 5 dados, que você disse, e não tirei nenhum sucesso. Não tirei nenhum 8, nenhum 9, nenhum 10. Então você teve uma falha. Igor, tem algo pior que uma falha? Tem uma falha crítica. Ela tem uma falha normalmente significa que você não consegue fazer a ação. Tipo, Igor, eu tentei dar um murro no cara. Joguei, não tive uma falha, não dei um murro nele. Perfeito. Uma falha crítica significa. Tem dois jeitos de você conseguir uma falha crítica. Você pode escolher. Como assim, Igor, escolher? Você teve uma falha. E você informa o narrador. Narrador, eu quero optar para minha falha ser uma falha crítica. Beleza, você tentou dar um murro no cara e ele desviou e você escorregou e acertou o murro no chão e agora está com a mão luxada. Você tem penalidade, tantos dados para usar essa mão no próximo ataque. Ok, Igor, mas por que diabos alguém escolheria ter uma falha pior do que uma falha normal? Porque dá XP. Para cada falha crítica escolhida uma vez por cena, o jogador tem direito a pegar um bit, que é uma unidade de XP, equivale a um quinto de XP. A cada 5 bits, o jogador tem um de XP, que ele pode usar na ficha. Igor, esse foi um dos jeitos que você disse que dá para ter uma falha crítica. Qual é a outra? Existem jogadas, gente, que elas podem ter modificadores. Eles podem ser positivos, que indicam mais dados, ou negativos, que indicam menos dados. Ou você pode ser pego numa situação onde você não é capaz de fazer o teste. Exatamente. Aqui a gente implora por PO. No lugar dos players implorarem por PO, em New World of Darkness, os players imploram por XP. Gente, XP é uma coisa difícil. É cara, viu? Beleza, Igor. Digamos que eu vou fazer o mesmo teste, mas de brigar num bar, mas o meu personagem ele é um personagem mental. O brigar dele é 0 e a força dele é 2. Ele só tem 2 dados, né? Só tem 2 dados. Só que você tá bêbado. Eu vou tirar 2 dados de você. Igor, eu fico sem nenhum dado para jogar. Mas você ainda pode realizar a ação. Nada te impede de levantar bêbado e tentar socar alguém. Isso é meio que aqui, gente, a lógica do mundo real se aplica, tá? Uma coisa que é bom deixar claro é que se funciona na nossa realidade, funciona no mundo das trevas. Então eu posso me levantar bêbado, sem saber nada de luta e tentar esmurrar o grandalhão. Mas eu tenho que fazer uma rolagem de dados. Você rola o que a gente chama de dado de sorte. O dado de sorte só tem duas outcomes. Você tem uma falha crítica. 10, você tem um sucesso. Tirar qualquer número entre 1 e 10, que não seja nenhum e 10, é considerado uma falha, não acontece nada. Isso ficou claro, gente? Os dois jeitos de ter uma falha crítica, no dado de uma rolagem de um dado de sorte, ou na rolagem, na escolha de um dado de uma falha crítica, no caso de uma falha. Beleza, Igor. E você já falou de falhas. E sucesso? Sucesso é quando você tira um 8, 9 e 10. E basta que exista apenas um dado na sua rolagem inteira que tire 8, 9 ou 10. Isso já configura automaticamente um sucesso. Igor, então quer dizer que, na verdade, é bem fácil. Quanto mais dado eu tiver, e se eu tirar pelo menos um sucesso, tá joia. Simples assim. Mas se eu tirar mais de um sucesso, isso tem alguma implicação? Tem. Quanto maior o número de sucessos,
mais êxito você vai ter na tarefa. Isso implica em muitas mecânicas do jogo que nós vamos lidar em um outro momento, quando nós formos de fato falar de combate, falar de interação social. Como assim, Igor? Por exemplo, o dano dado por um golpe é caracterizado, entre outras coisas, pelo número de sucessos. Então, se numa rolagem de ataque, onde eu rolo força, mais briga, mais meu modificador, e eu rolo 5 dados, se eu tirar dois sucessos, significa que eu acertei no cara 2 pontos de dano contusivo. E como eu estou com a faca dá mais 1 ponto de dano normal. Então, 2 sucessos mais uma da faca, 3 pontos de dano letal. O cara levou uma facada que tomou 3 de letal. Outros exemplos que eu posso dar aqui, a Vivi pediu exemplos. Jogadas que envolvem poderes mágicos das criaturas, por exemplo, uma jogada de uma disciplina vampírica, a jogada de um feitiço supernal, ou a jogada de um contrato de changeling, implica que o número de sucessos indica o número de turnos ou o número de cenas de duração, o número de alvos que o efeito pode alcançar, dependendo de como a mecânica diz, a menos que diga o contrário, o número de sucessos indica o quão êxito você tem naquela tarefa. Ó, João, dominação é um bom exemplo. Quanto mais sucessos, mais tempo a dominação fica ativa. Tu pode implicar um comando para uma pessoa por até uma semana, se não mais. De fato, vai depender do número de sucessos. Então, quanto mais sucessos, melhor. Igor, qual é o limite de sucesso que eu posso ter? Bom, existe uma característica muito interessante que toda vez que você tira um 10 no dado, você pode rerolá-lo. Se chama explosão do 10. Ou 10 boom. Bacana, Igor. Quer dizer que se eu tirar na minha rolagem de 5 dados, eu tirar um 8 e um 10, vou ter 2 sucessos. E posso rerolar o 10? Exato. E te dá a chance de ter mais um sucesso. Igor, mas e se eu rerolar o 10 e der outro 10? Rerola de novo. E rerola até acabarem os 10. Eu já vi, a Vivi conhece a Jade, prima dela, com um dado de sorte, a Jade teve 3 sucessos. Igor, e se tu tirar um 1? Isso funciona na máscara, João. Isso funciona no antigo mundo das trevas. Nas Crônicas das Trevas, sucesso é a partir do 8 para cima, qualquer para baixo é considerado falha, e um 1 não anula o sucesso. Não tem, não tem problema. Igor, tem como anular sucesso? Tem coisa assim? Não. Tem como você tirar sucesso até o seu sorte acabar. Eu já vi um jogador jogar 4 dados e ter 7 sucessos, porque 3 jogadas foram 10 seguidos. Então, probabilidade, né? Os deuses do dado que os jogadores tanto acreditam. Existe também, e é importante lembrar, que assim como existe a falha crítica, existe o sucesso excepcional. Que é quando você tira 5 sucessos numa jogada. Igor, o que é que o sucesso excepcional faz? Ele garante que aquilo que você quer fazer vai acontecer da melhor forma possível. É o contrário da lei de Murphy. O narrador vai ter, tipo, basicamente que te dar alguma coisa de mão beijada. Se não de mão beijada, o sucesso excepcional implica mecânicas adicionais, duração estendida do turno, ignorar a resistência mágica do alvo, entre outras coisas. Pode garantir, por exemplo, ao jogador o controle do efeito mágico depois que ele foi jogado. Isso varia muito de cenário para cenário, de sistema para sistema. E, por exemplo, em Mago, um sucesso excepcional ignora qualquer resistência mágica que o alvo possa oferecer. Ignora, por exemplo, distância, ignora simpatia falha. E uma coisa interessante é que em Mago,
Você pode escolher um feitiço cujo sucesso excepcional vem com 3 sucessos, ao invés de 5. E o que é que isso significa pra gente que vai jogar vampiro? Muita coisa, gente. Isso implica tanta coisa. Como eu falei para vocês mais cedo, consequências. As consequências de uma falha, elas existem. As consequências de um sucesso também. Isso, João, é a praxis. A praxis tem sucesso excepcional com 3 sucessos. Ok, Igor, a gente já falou aqui da mecânica. É basicamente isso, gente. Você joga um dice pool, um conjunto de dados baseado na sua ficha. Existem vários tipos de teste que são pedidos. Normalmente esses testes envolvem a combinação de uma habilidade e a combinação de uma skill, aliás, habilidade é skill, e de um atributo. Beleza, Igor, a gente já falou aí de todas essas coisinhas. Alguma dúvida em rolagem de dados, gente? Vamos aos tipos de jogada que envolvem essas rolagens de dados, certo, gente? Existem vários tipos de jogada que podem ser feitas para obter sucesso nos mais diferentes tipos de tarefas. Igor, o que define essas tarefas? O narrador. Essas tarefas são de natureza mental, social ou física. E as habilidades e atributos também estão distribuídos assim. As jogadas normais, como eu falei, elas envolvem a combinação atributo mais habilidade, mas existem algumas tarefas que não envolvem o uso de uma habilidade. Igor, me dá um exemplo. Levantamento de peso. Igor, não envolve levantar peso? Tipo, o meu personagem é muito forte. Ele quer levantar uma geladeira para atacar no cara que está perseguindo ele. Ele pode fazer o teste? Pode. Ele vai fazer um teste de força. Mas como não tem uma habilidade específica que se encaixe em levantamento de geladeira, Igor, mas eu poderia usar esportes, né? Levantamento de peso. Pode ser. Mas se o personagem não tiver esportes, como é que ele faz? Então, é considerado uma jogada de atributo, na qual o narrador pode cobrar tanto o atributo força quanto o atributo vigor. Porque você vai sustentar uma geladeira e vai mirar e vai jogar. Então, por algum tempo, você vai ter que sustentar a geladeira em cima dos ombros. Isso cansa, não é só um ato de força, é um ato de resistência, de estamina, de vigor. Então, nesse caso, o jogador pode usar 2 atributos. E toda vez que os jogadores ou o narrador não encontram uma situação onde se aplica uma habilidade específica, se faz uma jogada de atributo. Alguma dúvida quanto a isso, gente? É claro, a maioria dessas situações, elas são circunstanciais. E elas vai depender de como a crônica está, como é que eu posso dizer? Como é que eu digo? Se desenrolando. Beleza, Igor. Já entendi isso daí. Aparentemente, jogar dados é isso. Mas e ações? Quais são as ações que eu posso tomar durante a jogada? Porque eu lembro que no D&D tem a ação, tem a ação bônus, ação extra, tem a reação. Tem essas coisas no Mundo das João Trevas? Tem algo do gênero G.R. assim? disse Tem, gente. Igor. Minha dúvida. Gente, meu computador começou a falar sozinho. Olha que interessante. Vocês escutaram aí? Fiquei com medo. Pronto, ó, gente, desculpa. João, Igor, pode somar 2 atributos nessa jogada? Igor, minha dúvida. Pode, João. São as jogadas de atributo. São jogadas onde você deve juntar 2 atributos. Elas são muito comuns em testes de resistência, principalmente a coerção mental, na qual você usa vigor mais compostura para resistir, por exemplo, a uma droga ou a resistir à tortura ou para ficar acordado muito tempo. O Ali perguntou, pode-se combinar atributos diferentes, tipo um mental e um físico? Pode. Por exemplo, como eu acabei de citar agora aqui, o vigor ele é muito usado
para resistir à coerção, à tortura mental ou psicológica. Igor, mental ou psicológica? Perdão, gente. Mental ou física, né? No caso, no uso de drogas ou outros meios entorpecentes. Igor, teu chat. A revolução das máquinas começou. Tem um comando no Discord onde o TTS lê tua mensagem, daí dá para chamar a atenção. Ah, gente, desculpa, foi que eu apertei aqui umas bodegas. Foi sem querer. Eu tô passando aqui as páginas do livro porque eu tô lendo mais ou menos na ordem. Ah, foi tu? João, G.R. disse vou controlar teu De PC e novo! Meu Deus, enviar. que medo! Tá acontecendo! Beleza, gente. Desculpem aí o meu momentinho de coisinha. Mas vamos lá. Onde é que eu tava? Gente, eu me perdi. Você estava na Rolagem parte de dos dados, né? atributos. Ah, beleza. Bom, atributos combinados podem ser usados para resistir normalmente a testes de coerção, mas, por exemplo, testes de levantamento de força, ou para se manter acordado, ou para, como é que eu posso dizer, se manter focado num assunto ou durante uma coerção, são normalmente testes de atributo. Basicamente, é sempre que uma jogada não tiver uma skill própria para aquilo ali. Podem assumir isso. Existe uma característica muito interessante. Se eu não me engano, isso tem em Mago. Eu não lembro se é um mérito ou se é uma mecânica própria de Mago. Mas é uma coisa que eu normalmente assumo dentro dos sistemas que eu narro. Isso é uma coisa que eu assumo, Igor, tá, gente? Eu não estou falando pelos outros narradores. Que existe uma coisa chamada rolagem de rotina. Igor, o que é rolagem de rotina? Por exemplo, o meu personagem é um médico. E durante a sessão ele vai ter que fazer um teste de medicina mais inteligência ou medicina mais raciocínio para resolver uma emergência médica que surgiu no meio da aventura. Ele vai fazer a rolagem de dados dele, que provavelmente é alta, mas ele não teve tantos sucessos. Mas, Igor, em tese ele não é um médico, não é para ele saber fazer isso? Por que você está cobrando um teste? Às vezes a gente não cobra. Não cobra teste. Então, ele vai fazer o curativo, ele vai fazer a emergência médica, atender de boa. Mas e se for uma situação estressante, que exige um teste, porque isso é um dos pré-requisitos para exigir um teste, situações estressantes, poucas condições de executar, mesmo assim, Igor, teoricamente não é para um médico errar, um profissional errar. O que é que acontece? Você pode, uma vez, rerolar todos os seus dados que não foram sucessos, para garantir que pelo menos você tenha tido um sucesso e executado aquela tarefa da melhor forma possível. O Maurício fala aqui, parece as especialidades do antigo mundo das trevas. É bom lembrar, gente, que o Maurício tocou aqui no ponto importante, são sistemas da mesma editora, trabalham basicamente a mesma criatura, têm muitos termos e mecânicas incomuns. Todavia, recomendo desassociar tanto quando a gente vai fazer com D&D, porque isso pode trazer confusão. Maurício até teve um problema aí recentemente não, né, Maurício? Um tempo atrás que você foi fazer uma ficha de mago da segunda edição usando o livro da primeira edição. Então aqui, gente, tem um detalhe também importante. Se tem diferença de Vampiro à Máscara para Vampiro Hacking, existe uma diferença também muito considerável de Vampiro Hacking em primeira edição para Vampiro Hacking em segunda edição. Nós estamos usando a segunda edição, certo? Agora vamos às ações. Igor, quais são as ações que existem dentro do mundo das trevas? Existem as ações normais, elas são muito parecidas com qualquer outro sistema. Você descreve algo, faz uma rolagem, tem um resultado. Existem as ações reflexivas, elas são normalmente tomadas no momento de surpresa,
E funciona da mesma forma que uma ação reflexiva tem. O contexto já explica, né? Por reflexo. Pode ser tomado durante uma emboscada, pode ser usado durante uma briga, normalmente uma vez por turno e por aí vai. Existem as ações estendidas. São ações que têm um número de sucessos pré-definidos e o número de rolagens define o tempo. Igor, como assim? Digamos que o mestre quer que você faça. Quem jogou comigo as últimas mesas teve essa experiência. Vocês precisam investigar a biblioteca. Façam a rolagem de investigação mais raciocínio para encontrar os livros certos. Você precisa de 5 sucessos para conseguir os livros certos que você está procurando. Faça a rolagem. Igor, a minha primeira rolagem eu tive 3 sucessos. Ok. Faça mais uma rolagem. Igor, eu consegui 2 sucessos. Fechei os 5. Beleza. O narrador define quanto tempo cada rolagem vai significar. Por exemplo, nesse caso eu posso dizer que a rolagem demora meia hora. Foram precisas 2 rolagens, então a ação estendida demorou 1 hora para ser concluída. Ou demoraria mais, dependendo do número de sucessos. Então você faz, basicamente, você faz rolagens até alcançar o número de sucessos pré-definidos. Ou até você desistir, porque isso cansa. É possível perder força de vontade nesse momento. Igor, o que é força de vontade? Vou falar daqui a pouco. A ação entendida, a ação estendida, todo mundo entendeu? O João falou que sim. O João falou, acho o conceito de ação estendida maravilhoso. O André falou sim. Beleza. Existem as ações de resistência. Aliás, perdão, de resistência não. Existem as ações resistidas. E o que é uma ação resistida? A ação resistida é uma ação que implica que ou o jogador vai criar uma penalidade, o alvo vai criar uma penalidade ao jogador, normalmente o alvo é uma criatura senciente, ou um objeto mágico que tem sua própria resistência mágica. E o que isso significa? Que eu vou tentar fazer, eu vou fazer um teste contra a defesa daquela criatura, daquele objeto. Isso vai subtrair dados das minhas rolagens. Como assim? Por exemplo, a maioria das ações de ataque são ações resistidas. Elas resistem contra a defesa do alvo. Igor, como é que funciona então uma ação de ataque? Vamos voltar ao exemplo daquela briga de bar. Eu tinha 5 dados, mas a defesa do meu oponente é 2. Tem lá nas características da ficha dele, 2 de defesa. Então eu subtraio 2 de defesa da minha parada de dados. Quer dizer que eu só já vou jogar 3 dados? Exatamente. Poxa, mas então é realmente bom ter muitos dados. Exatamente, porque, querendo ou não, em algum momento, esses dados vão ser tirados de você. Igor, tem algum jeito de eu ignorar a defesa do meu alvo? Tem. Existem vários méritos e mecânicas que permitem que você ignore a defesa. Jogadas com arma de fogo automaticamente ignoram defesa. Então, Bonnie, não se preocupe, né? Se a Arusha for trazer um personagem pistoleiro para esta mesa, não vai precisar se preocupar aí com deméritos e modificadores negativos. E não tem misfire, tá? Não tem misfire. O que pode acontecer é você errar. Aí você pode ativamente escolher, Igor, eu quero que meu tiro acerte um colega. Aí eu lhe dou um XP e você mata o coleguinha. O que, gente, honestamente, não é a coisa mais impossível de acontecer, tá? Ok, Igor. Existem ações contestadas. Igor, o que é que diabo é uma ação contestada? Todo de humilhação, meu Deus. Pony level 20, primeira sessão. Gente, ação contestada é qualquer ação na qual você e o alvo, ou você e o seu contestador, fazem o mesmo teste, e quem tirar o teste maior ganha. Um exemplo clássico.
um teste de força, vigor mais força, um teste de atributo, como a gente falou mais cedo, a queda de braço. Ambos os jogadores fazem um teste de força mais vigor, e quem tirar mais dados significa que venceu a queda de braço. O Maurício pergunta, isso é um Clash of Wills? Não. O Clash of Wills envolve a natureza sobrenatural das criaturas das trevas. E isso envolve não só uma jogada de habilidade mais skill, como envolve a jogada de uma jogada de habilidade mais o atributo de poder da criatura. Diga o que é o atributo de poder da criatura. Os vampiros têm algo chamado potência de sangue. Os changelings têm algo chamado fado. Os magos têm algo chamado gnose. Os lobisomens têm algo chamado, esqueci agora o nome. Essência, não é essência? Não sei se é gnose também. Gnose era no antigo mundo das trevas. Hoje em dia eu não lembro mais o que é, não. Não sou obrigado, gente. Não faço. O João disse não faz ideia. Mas o que é o Clash of Wills? Gente, Clash of Wills é uma jogada na qual, literalmente é isso, é um embate de vontades. Quando é que essa conote acontece? Eu quero jogar um feitiço numa pessoa. Eu sou um mago, quero jogar um feitiço numa pessoa. Só que aquela pessoa recebeu uma bless de outro mago. E nós temos o mesmo nível de magia. Então o meu feitiço é tão forte quanto o feitiço. O meu feitiço ataque é tão forte quanto o feitiço de proteção. Nós dois jogamos um teste. E quem tiver mais força de vontade, por assim dizer, mais ímpeto, mais paixão, que isso é resultado aí na jogada de dados, né, no sucesso, ganha. E aí vira a mesa. Isso é o considerado Clash of Wills. Alguma dúvida, gente? Pronto. Vamos lá a alguns jargões e algumas modificações nessas regras que eu falei para vocês. Dependendo de como acontece a jogada, existem mecânicas que favorecem a jogada de dados. Igor, que mecânicas são essas? Vocês sabem que quando você rerola o 10, você joga o 10, você pode rerolar. Existe a explosão do 9 e a explosão do 8. Igor, isso significa que dependendo desses méritos, dessas mecânicas que você disse, quando eu tirar um 8, eu posso rerolá-lo? Sim. Quando tirar um 9 também. A explosão do 8 implica que tanto o 8, quanto o 9, quanto o 10 podem ser rerolados. Não é só o 8. Não é todo do 8 para cima. Beleza, Igor. Sucesso extra. Igor, o que é sucesso extra? Foi o que eu falei mais cedo. Quando você tem mais de um sucesso necessário. Esse sucesso extra ele vai indicar aí dano extra, efeito duradouro extra, efeitos de alvo extra e afins. Hold actions. As hold actions foi o que eu expliquei agora há pouco. Eu acabei de encontrar aqui no livro de regras. E de fato é o que eu expliquei agora há pouco. As ações de rotina. Você rerola todos os seus dados que não são 8, 9, 10 numa rolagem normal. Igor, me diz uma coisa. E se eu quiser fazer uma coisa repetidas vezes? O que é que narrativamente me impede? Nada. Igor, eu quero derrubar uma porta. O primeiro teste eu falhei. Eu posso estar de novo? Porque eu imagino que se eu tentar várias vezes, a porta vai enfraquecer. É verdade? Então existe uma coisa chamada tentativa sucessiva. Igor, isso parece uma mão na roda. Parece que não importa quantas vezes eu erro, eu posso estar sempre tentando. Não é bem assim. Para cada rolagem, a despeito da primeira, o narrador fica a critério de decidir se existe um modificador que vai aumentar a sua piscina de dados, seu dice pool, ou se piscina de dados parece um nome tão estranho, o seu total de dados. Ou se vai diminuir. Ah, beleza, Igor. Mas eu quero derrubar a porta. A cada nova porrada que eu dou e que eu não consigo derrubar a porta, ela vai ficando mais fraca. Beleza.
a cada novo golpe que você dá, eu tiro 1 ponto de durabilidade da porta. Isso significa que o seu número de sucessos, ou seu sucesso para quebrar aquela porta, vai ser diminuído. Mas ao mesmo tempo, eu vou te adicionando 1 ponto de dano contusivo para cada umbrada que você dá na porta. Igor, quer dizer que nem sempre é bom fazer um teste sucessivas vezes? Não, porque cansa. A falha, ela é boa, ela é bem-vinda, mas ela também cansa. E uma coisa aqui, gente. Eu falei, beleza, vão pelo drama, vão pela grandiosidade, tentem fazer algo memorável, mas bom senso é sempre bom. Tentem não exagerar. Não pequem pelo excesso. Não dá certo. Beleza, Igor. E tem alguma coisa parecida com ajudar? Tipo, eu quero ajudar meu coleguinha e ele vai jogar com vantagem? Não. Você vai fazer o mesmo teste que ele e vai fazer uma jogada de trabalho de equipe. Olha que legal o tema que nós chegamos aqui agora. Trabalho de equipe. No mundo das trevas, trabalho de equipe é uma coisa maravilhosa. Por quê? Porque os seus colegas jogam o mesmo teste que você vai jogar para decidir, só que cada sucesso deles adiciona um dado a mais na sua rolagem de dados. Então, numa mesa com 4 jogadores tentando derrubar uma porta, cada um deles faz um teste e digamos que cada um tem, na média, um sucesso. Significa que você vai jogar junto ao seu teste mais 4 dados, que pode conferir a você uma chance ainda maior de executar a tarefa. Então, aqui no mundo das trevas, pelo menos isso é meio deturpado, né, por assim dizer. Trabalho de equipe rende alguma coisa. Alguma dúvida, gente? Bom, vamos aqui os pontos finais, que é investigação e interação social. Igor, como é que se dá a investigação no mundo das trevas? Gente, do jeito que vocês acharem melhor. Como assim, Igor? O mundo das trevas, as crônicas das trevas, são histórias de mistério, certo? E os protagonistas, eles são... O trabalho do protagonista, o trabalho dos jogadores é desvendar. Então, não tem muito segredo aqui. Mas existem 2 regras básicas. Uma delas eu acho que é fundamental, tanto para jogadores, que tem que ter isso em mente, que eles têm liberdade para pensar por si só, como para os mestres, que têm que exercitar uma habilidade, né, que é fundamental, eu acho que para qualquer sistema de RPG. A primeira regra é: não tem respostas difíceis. Como assim, Igor? Não é recomendado que vocês façam que nem tem. Sabe como tem aquele professor que passa uma prova e ele quer que a resposta da pergunta seja ipsis literis o que tem no livro? Pois é, tem narrador que é desse jeito. Eu tenho um mistério e para resolver esse mistério você tem que fazer desse jeito, assim, assim, assado, porque senão você não vai conseguir essa pista. Porra! Então é muito fácil a crônica empacar. Porque ninguém vai conseguir adivinhar como o mestre pensa, a menos que ele diga. E não é producente dizer como ele diga. Então, o que é que se recomenda? Que é muito recomendado. Tenha o começo e o fim e improvise todo o resto. Toda cena de investigação, por mais pequena, que mesmo que ela figure pouco na trama, ou que basicamente você narre uma coisa que é simplesmente uma única e longa cena de investigação, cena de crime, sabe improvisar. Qualquer coisa pode ser uma pista. E quando eu falo pista, é pista com P maiúsculo, porque é uma mecânica do jogo. Existe uma mecânica do jogo chamada pista. Ela é considerada um equipamento. Ela fornece dados a mais para vocês em jogadas. Beleza, Igor. Como assim improvisar? Digamos que na cena de investigação você tem uma pista, uma evidência. Digamos, existe uma carta de baralho suja de sangue que acabou caindo debaixo de uma cômoda. Mas nenhum jogador pensou em olhar debaixo da cômoda. Eles foram olhar outras coisas. Então, quanto melhor for descrito,
E quanto melhor os jogadores pensarem em jeitos de tirar daquela descrição a resposta, melhor. Ah, mas, Igor, qual é o cheiro da sala? Você não descreveu. Ah, a sala tem cheiro de desinfetante. Ah, então alguém limpou essa sala. Tá vendo? Essa pista eu não dei. Ela foi descoberta pelos jogadores. Ela se tornou uma pista. Se alguém limpou, é porque teve sujeira. Igor, tem alguma marca de briga, de sangue? Não que você esteja vendo. Igor, eu posso usar meu kit de forense? Rolei um teste com os dados do modificador do kit forense. Igor, eu descobri sangue. Beleza, tinha sangue na cena, então teve uma cena de briga, teve sangue e o sangue foi limpo. Continua. Aquela dica que eu dei no começo, aquela carta suja de sangue, ela poderia ter dado a indicação que teve uma briga e teve ferimento. Mas os jogadores adquiriram a informação do jeito deles. Então é sempre bom e importante que os jogadores tenham a liberdade para pensar por si só e desenvolver a criatividade para resolver os problemas. Igor, beleza. Você falou que tem rolagem de dados, um teste de investigação, existe a skill investigation, existe a especialização, cena de crime, né? Então existem várias chances de o meu personagem ter êxito em descobrir pistas. Sim, de fato tem. Mas, Igor, a minha rolagem foi muito ruim. Eu não tive nenhum sucesso. Não existe, não é recomendado que existam rolagens binárias em testes de investigação. Como assim, Igor, rolagem binária? Ou você tem sucesso e consegue, ou você falha e não tem. Não. É recomendado que mesmo que o personagem falhe, ele obtenha a pista. Mas a pista não dê todas as informações, a pista leve a uma outra pista falsa, que a pista a atrapalhe. Tudo que ela não pode fazer é empacar a narrativa em tentativas sucessivas de conseguir aquela pista. O trabalho do narrador é criar um fluxo orgânico, na qual mesmo a falha movimente a história. E que principalmente a falha movimente a história. Ah, Igor, demorou muito. A gente finalmente conseguiu a pista. O assassino já está bem longe, já pegou o avião, já foi para o Canadá. Poxa, Igor, mas eu. E o que acontece quando a gente tem um sucesso muito grande? Aí fica bem claro, gente. Se você tem um sucesso muito grande, você pegou a pista. Desvendou uma peça do quebra-cabeça do grande mistério. A recompensa, às vezes, também é muito boa. Pelo preço que pode ser cobrado do risco que é corrido. Igor, outra coisa importante para quem vai narrar Mundo das Trevas. Saber o que diabos é essa tal dessa pista. A pista, gente, ela é um equipamento. Existe nos livros, tanto de regras quanto de cada cenário, uma lista de equipamentos. A pista é considerada um equipamento social, aliás, mental. Ela traz informações a respeito do objeto do mistério. Seja uma indicação de quem é o suspeito, seja indicação de quem é a motivação, por aí vai. Igor, tem regras para criar investigação? Tem. A gente pode discutir isso em algum outro momento, quando requerer que quem quiser narrar, porque existem muitas mecânicas aqui que servem muito mais para o narrador do que para os jogadores. E a gente pode trabalhar isso em um momento mais voltado para nós, mestres, né, que estamos aprendendo também, quanto a futuros narradores. Por hora, vamos trabalhar mais a questão de jogo, né, de quem vai jogar. Jogar, eu digo jogadores, né, porque o narrador também joga. E por último, gente, alguma dúvida quanto às regras de investigação? O básico foi entendido? As duas regras básicas que regem investigação no mundo das trevas? Alguma dúvida? Eu sempre falo mundo das trevas, mas é crônica, gente. Que crônica às vezes engasga na boca. Lembrando que a skill mais importante para a investigação é a skill investigation, tá? Fica meio óbvio, né, isso? Mas enfim. Manobras sociais. Igor, é um jogo bastante social, né? Existe toda uma vibe. Vibe não, toda uma mecânica que implica na interação social e política dos jogadores. Sim, de fato.
O livro vai ser disponibilizado no Drive. A Vivi está perguntando aqui. Certeza que vou ter dúvida quando estiver lendo. Mas quando você tiver dúvida, você pode procurar a gente para responder. A gente está aqui para isso. Provavelmente, não vou assumir isso como uma verdade suprema, mas provavelmente eu vou responder. Ok, gente. Manobras sociais, elas são importantíssimas. Muito do sistema pode ser simplesmente resolvido com conversa. E é muito comum que sessões de storytelling, sessões de mundo e crônica das trevas, sejam longas sessões de RP, onde não há nem investigação, nem combate. Igor, isso é possível? Isso é possível em qualquer RPG, gente. LARP tá aí para isso, para provar isso, né? Mas, basicamente, eu falo isso por experiência minha, já tive longas e muito proveitosas sessões onde, basicamente, eram social maneuvering, manobras sociais. Beleza, Igor. Isso me interessa a mim que não gosta tanto de combate e interessa a mim que não gosta tanto de exploração. Parece interessante. É interessante. Você pode ter uma crônica muito mais fortemente baseada em manobra social do que em combate e exploração. Como você pode ter uma aventura épica na qual existe muito combate, muita exploração, ou muita exploração, porque afinal existem mistérios a serem desvendados. Ou você pode fazer parte, né, de um dos grandes eventos do mundo das trevas que envolvem grandes batalhas. Mas é importante pontuar que existe essa possibilidade e que o sistema tem regras para isso. Quais são as regras básicas de interação social e de manobra social do mundo das trevas? Das Crônicas das Trevas. São as portas. Digo que são portas. Portas são definidas, gente, pelo... Como é que eu posso dizer? Pela capacidade do personagem de resistir à coerção. Digo, como assim? A manobra social envolve que você interaja com o ser humano. Uma interação, que eu posso dizer aqui, humano-humano, né? Então você precisa entender, você precisa aprender alguma coisa daquela pessoa que você vai tentar se aproveitar, ou vai tentar convencer, ou vai tentar trazer para o seu lado, ou vai tentar emocionar, ou vai tentar enganar. E para coagir, convencer, enganar, ludibriar essa pessoa, existe, claro, toda a mecânica de testes, né, sociais, eles estão ali, mas a pessoa possui portas. As portas são definidas pelo mais baixo entre resolve ou compostura e indicam quantos levels de resistência aquela pessoa tem ao tipo de manobra. Então, a primeira impressão, a mecânica do jogo, normalmente é um teste de presença ou um teste de carisma, ele tende a abrir a primeira porta. É muito baseado na aparência, é muito baseado em como a pessoa se apresenta. E isso é bastante interessante, Igor. Eu abri a porta. O que isso significa? Que dependendo do número de portas que a pessoa tem, aquilo é o suficiente para convencê-la. Ó, o João acabou de upar no drive da célula. Aqui o Chronicles of Darkness. O Core Holy Book. Igor, beleza. Essas portas, elas são tipo coisas que, literalmente, né, dentro da semiótica, eu tenho que abrir para atravessar para atingir o âmago daquela pessoa. Correto. Cada uma dessas portas configura um teste de resistido. A resistência é o número de portas, né? E dependendo da porta. Como assim, Igor? Por exemplo, a porta de um personagem pode ser a resistência dele à ideia do ocultismo. Então, se você chegar para ele com um papo de cartomancia, da força das auras, dos espíritos, para convencer ele de alguma coisa, o ceticismo dele vai manter a porta dele fechada. Então, você vai ter que achar outro jeito de adentrar, de fazer a manobra social ali. Ah, eu percebi que fulano não escuta muito esse lado mais espiritual. Ele é um homem mais desse plano.
Vou trabalhar ele aqui com os conceitos marxistas, leninistas a respeito da luta de classes e tal, e convencer ele aqui, não sei o que, não sei o que. O cara já é mais cético, mais politizado. Ah, agora a porta dele está destrancada, posso abri-la. Alguma dúvida a respeito de como funciona a manobra? Esse é o básico da manobra social, gente. É claro, dependendo da crônica, dependendo da cena, isso pode ser altamente complexo, como, por exemplo, não sei, pedir a Rainha das Trevas e doar em casamento. É uma manobra social muito arriscada, mas... Igor, primeira impressão. Primeiras impressões, gente, elas definem o tempo de interação que vocês precisam para fazer a abertura de portas. Igor, como assim? Quando você tem a primeira boa impressão, significa que você pode tentar abrir a primeira porta da pessoa naquele momento e tentar abrir a próxima porta logo em seguida. Mas uma impressão mais ou menos vai te dizer que você vai precisar de mais tempo de contato com aquela pessoa para abrir a próxima porta. E uma impressão hostil, a primeira impressão hostil, vai indicar que, amigo, as portas vão ficar trancadas para você por um bom tempo. Alguém. Isso ficou claro, gente? Vamos lá, gente. Quando a primeira impressão é perfeita, você pode abrir a próxima porta em até um turno. Se a primeira impressão foi excelente, você vai ter que fazer ali uma horinha de conversa com a pessoa para abrir a próxima porta. Se a primeira impressão foi boa, procure a pessoa no próximo dia, venha conversar, venha comer um bolinho com chá com ela no dia seguinte, para abrir a próxima porta. Se a impressão foi mais ou menos, sei lá, fala com a pessoa daqui a uma semana, tá certo? Ela já vai ter esquecido, ela já vai ter ignorado algumas coisas, a próxima porta você consegue abrir na semana que vem. Mas se a primeira impressão foi ruim, aí você não pode mais abrir nenhuma porta. Igor, essas portas elas significam o quê, afinal? Significa que você conseguiu alguma coisa quando você abriu. Isso significa, eu quero convencer a Vivi a deixar que eu tenha necromantes que levantem os mortos na mesa de Crisales. A Vivi tem uma impressão boa de mim. Então amanhã eu vou tentar convencer ela de novo. Amanhã dá certo. Hoje eu já convenci alguma coisa. Olha aí, ó, tá vendo? Ó, abri a porta, voltei uma semana aqui, ó. Abri a porta, gente, ó. Acabei de abrir a porta aqui, ó. Abri a porta, meu gol, ganhei XP. Viu? Lembrando que abrir portas dá XP. Beleza, gente. Alguma dúvida a respeito da abertura de portas da mecânica? Quando nós formos fazer fichas e começar a setar o clima da narrativa, isso vai ser testado em prática e vocês vão ficar mais feras nesse negócio. Nesse negócio não, nesse negócio. Bom, gente, basicamente essas são as mecânicas básicas, assim, os pilares de uma narrativa de Mundo das Trevas. Cada uma dessas coisas que eu falei, investigação, manobra social, tem inúmeras ramificações e facetas que podem ser abordadas ou não dentro da narrativa. Elas não são obrigatórias, mas elas existem e elas facilitam. Dito isso, a gente vai deixar a próxima parte da nossa conversa para a semana que vem, que é quando eu termino de fato a falar sobre todas as mecânicas de Mundo das Trevas, na qual eu vou falar de combate. Você deixou o combate para o final? Deixei o combate para o final, gente, porque combate tem muita coisa e é muito importante, e eu sei que muita gente gosta, e por ter muito detalhe, muita coisa que influencia, muitos tipos de ação, muitos tipos de coisas a serem consideradas, eu prefiro que ela tome um espaço melhor na nossa próxima reunião. E é também quando eu vou introduzir a vampiragem.
Nós vamos falar dos clãs. Os 5 clãs vampiros. Os Meket, os Gangrel, os Ventru, os Deva e os Nosferatu. Vampiro! Bom, gente, por enquanto, né, vai dar nosso horário aqui.